Fala galerinha bonita, tudo bem? Aqui é a Bolovo do Bolovo Literário e hoje a gente vai falar de um livro que deu uma balançada, que foi A Biblioteca da Meia-Noite. Vamos lá? Só que antes da gente começar, eu preciso contar um detalhe aleatório que quase sabotou minha leitura. A capa do livro, ela foi destruída pela cachorra da minha irmã. Literalmente, ela comeu a capa todinha. Eu tive que colar ela de vários jeitos. O livro tá cheio de mordida. E isso me desanimou tanto, mas tanto, que eu quase larguei mão do livro antes mesmo de começar. Eu fiquei muito, muito, muito chateada, muito desanimada. Mas assim, ele tá inteiro, sabe? Ele dava pra ler. As páginas estão inteiras e tudo mais, então dá pra sair. Só que eu fiquei muito, muito bloqueada com esse livro. Tanto que eu comprei ele, acho que em novembro. Eu li ele agora, em maio. Então, sabe? Nossa, cadê minha voz, gente? Peraí. Enfim. E tinha alguma coisa no livro que estava me chamando, tipo, muito, muito. Eu precisava ler ele. Ele começou a me chamar. Ele ficou lá guardadinho por muito tempo. Mas aí ele me chamou. Outra coisa que aconteceu. Isso aqui foi uma loucura, porque eu comecei a ler. Eu cheguei, tipo, sei lá, na página 100 e alguma coisa. Ou algo assim. E eu sou uma pessoa meio esquecida. E teve um momento, eu li, tipo, eu tava lendo super rápido ele. E ele sumiu. Ele desapareceu. Eu tava lendo em casa e eu não conseguia mais achar ele. Depois de, acho que 1, 2 semanas eu consegui achar ele. Eu terminei ele super rápido também. Mas eu tive esse limbo aí que eu parei de ler. Não porque eu não queria ler, mas porque ele sumiu. Ele resolveu que não era o momento de eu ler ele. E é nesses momentos que eu sinto que livros realmente têm alma e têm consciência. Mas enfim, esse é assunto para outra história. Comecei a ler, gostei e tudo mais. O que eu achei? O livro, ele é bem descritivo. Ele me ajudou a visualizar tudo muito bem. É tudo muito claro. Sem falar que os capítulos são curtinhos. É bem fácil de acompanhar. A leitura flui, assim, tranquilo. O que me prendeu, na real, em vez de não só a escrita, né, a descrição bonitinha, mas foi a quantidade de referência filosófica. Eu sempre fui muito apaixonada por essa vertente, e isso me ganhou demais. Dá até aquele toquezinho, tipo, vontade de voltar a estudar filosofia. Mas, né, enfim, desvaneios de Natália. Vamos falar o que realmente pega nesse livro. O livro ele mexe muito com a gente porque ele traz depressão, suicídio, arrependimento, possíveis vidas que a gente poderia ter vivido. E é delicado. Eu, pessoalmente, prefiro não entrar muito em detalhe sobre como isso mexeu comigo, porque aí envolve coisa muito íntima e, bom, basta dizer que foi uma leitura forte. Nora, nossa personagem principal, é crua, ela é quebrada, ela é humana. Assim, ela decide que ela não tá mais afim, não quero mais, não vou tentar mais, desistiu e é isso. E ela se encontra na biblioteca entre a vida e a morte, e assim, essa biblioteca ela vira um símbolo incrível de todas as possibilidades e todas as ilusões de vida que a gente poderia ter. É engraçado pensar nisso. Tipo, às vezes a gente fica pensando, tipo, todos os arrependimentos que a gente tem, tudo que poderia ser diferente, a gente fica sonhando com a vida dos outros, com a vida de outras realidades que a gente não teve, sabe? É muito louco isso, e o livro escancara isso pra gente, né? É muito interessante. Mas assim,
Uma das frases que mais me marcou não é nem dela, né? Não é aquilo para o que você olha que importa, mas o que você vê. E realmente a nossa interpretação das coisas varia N vezes. Porque, poxa, esse livro é delicado, cara. Esse livro é delicado. Esse é um livro que te traz perspectiva. Às vezes a vida não precisa mudar. O que precisa mudar é o nosso olhar sobre ela. E eu queria até falar de um trecho, vou ver se eu consigo deixar aqui, que é um trecho que o Nanjum falou. I hate my life. Nah, you could hate your life, but the only actor or actress in your life stage is you. Just remember that. If you hate your life, maybe your life will hate you too. But if you love your life will love you back too. Então, é uma mudança de perspectiva que a gente tem que ter às vezes que realmente muda como que a gente vai sobreviver ao resto das coisas, sabe? Como que a gente vai lidar com o resto das coisas, como que a gente consegue se manter são no meio do caos da vida cotidiana. E assim, agora eu vou falar de uma coisa que me deixou um pouco chateada, que foi lá pela metade do livro. Eu já entendi onde que ia dar. E isso me tirou um pouquinho da emoção, sabe? Eu meio que saquei pra onde que a Nora ia, o que ela ia escolher, quem que ela ia escolher. Então não teve aquele tchan, aquele impacto, aquele plot que mexe, sabe? Que eu geralmente gosto. Mas foi assim, o único ponto baixo que eu tenho pra falar, porque o livro realmente é muito bom. A escrita do Matt é muito gostosa de acompanhar, é muito fluida, é muito fácil. Por mais que seja um livro muito filosófico, um livro muito delicado, é uma escrita que faz você querer acompanhar, que faz você entender o que ele tá querendo dizer. E assim, foi muito rica. Me fez pensar, me fez pausar. Eu tive essa pausa de uma semana, 2 semanas que eu falei, tipo, não, vou respirar, vou absorver e depois eu volto. E me fez olhar pra dentro de novo. Sempre é bom, né? Sempre é bom leitura que faz a gente pensar um pouquinho. O mais engraçado é que esse aqui, tudo mordido, me fez quase desistir. E eu preciso substituir ele por um novinho, bonitinho, e deixar bonitinho na Sunset. Porque assim, esse aqui tá destruído. Isso aqui me desanimou. E é um livro que deu uma quebrada em algumas coisas que eu sentia. Não só pelo conteúdo do livro, mas pelo estado que ele tá. É um livro que eu quero transformar em outra coisa. Isso aqui, esse exemplar, eu quero transformar em outra coisa, porque... De novo, eu fiquei muito desanimada com esse negócio da capa, isso realmente mexeu comigo. E eu vou fazer uma coisa que eu nunca achei que eu conseguiria fazer com um livro. Mas é o que eu preciso fazer. É o que eu preciso fazer com esse livro. Eu tô com essa necessidade. Mas depois eu mostro os meus planos. Mas enfim, esse é o tipo de livro que termina diferente de como começou. E isso aqui foi um bom sinal pra mim. Mas falei demais já. Eu queria fazer uma coisa mais curtinha, mas enfim. Por hoje é isso, galera. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Se vocês leram, me diga o que vocês acharam, se o livro impactou vocês, porque eu vejo que tem muita gente que gosta do livro, tem muita gente que não suporta esse livro, então eu queria saber a opinião de vocês. Não esqueçam de se hidratar. Beijos e até a próxima.